Olá a todos, eu sou o professor Sandro de Biologia e serei professor de vocês. Enquanto essas medidas de isolamento social permanecerem, nossas aulas terão que ser remotas, terão que ser à distância. Nosso primeiro conteúdo será o estudo das células, a biologia celular. Então veremos o que são células, como que fazemos para observá-las, do que elas são formadas, como é que elas são estruturadas, quais os principais tipos de célula, como que células se dividem e daí por diante. Então é bastante coisa, mas é bem legal. De início, então, o que vocês precisam saber é que o primeiro cara a visualizar células no microscópio foi Antoine van Leeuwenhoek, foi um holandês, né, que desenvolveu esse microscópio aqui, que tinha um furinho, nesse furinho tinha uma lente, aí nessa pontinha aqui ele colocava material biológico. Ele não foi, a princípio, o desenvolvedor do microscópio, mas foi o primeiro a usar o microscópio para observação de material biológico. E, né, de acordo com a história, né, ele foi o primeiro a observar sangue e sêmen. Né? Então, ele que descobriu o espermatozoide lá no sêmen. Até então não se sabia disso. Olha a época que ele viveu, né? E nessa época ainda não se sabia que existiam espermatozoides. Né? Tinha muita gente que acreditava numa ideia errada de que o sêmen era sangue purificado, uma ideia que vinha lá da Grécia ainda. E o pior de tudo foi que quando ele descobriu o espermatozoide, aí surgiu a teoria pré-formista. Eles acreditavam que em cada espermatozoide tinha uma pessoinha, um ser humaninho lá dentro, que aí se formava lá, terminava o seu desenvolvimento lá dentro né, do ventre materno. Então, né, foi uma evolução, mas ao mesmo tempo, né, se teve uma regressão em alguns aspectos, mas depois melhorou, obviamente, porque foi melhorando o microscópio. Então, logo em seguida já melhoraram o microscópio. Então aqui, ó, só para vocês terem ideia, né, olhando esse microscópio aqui, parece que é uma pá isso aqui, mas não é, ele é bem pequenininho, ele parece uma colherinha. Essas aqui são algumas ilustrações dele, né, então ele observou, dá para você ver aqui alguns protozoários, de repente algumas plantas, algumas estruturas aí, né, minúsculas aí que ele encontrava. É importante vocês saberem disso porque até então não se tinha noção do mundo microscópico. Então, hoje em dia, para nós é muito fácil você pensar em bactéria, vírus, protozoário, em micro-organismos, mas até então não se sabia da existência disso. Então, a partir daí, nossa, abriu-se a cabeça de muita gente para muita coisa. Então, né, toda a evolução biotecnológica, dá para se dizer que começou a partir disso. E aí que nós temos o microscópio composto, um dos primeiros microscópios compostos produzidos. Né, foi produzido por Robert Hooke, um inglês, então, um físico inglês, naturalista, né, ele trabalhava bastante coisa, com bastante coisa. E aí, quando os caras viram o microscópio do Leeuwenhoek, né, encomendaram para o Hooke fazer também. E aí ele fez com duas lentes, então aí já começou a ser chamado de microscópio composto. Então, o microscópio do Leeuwenhoek, né, a gente chama de microscópio simples por ter uma única lente. Agora, o microscópio do Robert Hooke, como já tinha duas, então a gente já chama de microscópio composto. E até hoje, se tem um microscópio aí com mais do que uma lente, no caso duas para mais, é microscópio composto, tá? Aí aqui, uma das ilustrações do Hooke, né? Então, o Hooke ele ficou tão impressionado quando ele desenvolveu o microscópio que ele começou a ver, pegar tudo e observar no microscópio. E tudo ia desenhando. Até hoje a gente faz isso, né? Se tem microscópio que não tem como você capturar com foto, né? Você vai lá e desenha aquilo que você está vendo. Então aqui tem alguns desenhos dele. Ele chegou a publicar um livro só com ilustrações do mundo microscópico que ele observava. Então, assim, como eu falei para vocês, foi tipo assim um salto bastante grande no desenvolvimento do microscópio. Aí, a partir disso, nossa, todo mundo queria ter microscópio, todo mundo queria ver, né? E se foi formulando várias ideias sobre várias coisas. E aí, esses dois alemães aqui, o Matthias Schleiden e o Theodor Schwann, eles desenvolveram a teoria celular. Né? Segundo eles, todos os seres vivos são formados por células. Então, eles acabaram chegando nessa ideia, né? A partir de visualizações mesmo, né? Aí, essa teoria, ela se apoia em três principais premissas. Né? Nós temos aqui a ideia de que a célula é a unidade morfológica, unidade fisiológica e unidade reprodutiva de todo e qualquer organismo.
Então, assim, só para vocês entenderem, né? Essa unidade morfológica seria pela situação de que todo organismo é constituído por célula ou então por produtos, né, oriundos das células. Então, a célula é responsável por formar o indivíduo. A ideia de unidade fisiológica é porque todo o metabolismo ocorre no interior das células. Então, dentro de cada uma das células está sendo produzida energia, está sendo consumida energia, está sendo construído proteínas, está sendo construído macromoléculas, enfim, tudo acontece dentro de cada uma das células. Então, por isso ela é a unidade fisiológica, né? O metabolismo ocorre dentro das células. E aí, unidade reprodutiva, justamente porque sempre que você tem reprodução, você tem divisão celular, você tem células se dividindo, se reproduzindo. Não há como você ter uma reprodução sem a divisão celular ou então fusão de células. Então, como você tem esses três principais pilares, essas premissas, né, ficou carimbado, né, que todo organismo é constituído de célula. Então, para ser considerado um organismo, você tem que ter célula, pelo menos uma, unicelulares aí, ou muitas, né, multicelulares. E aí que entra, né, por exemplo, a questão, né, dos vírus, né, de estar falando aí do coronavírus atualmente, né, o vírus é ser vivo ou não é? Né, ele esbarra no limite de ser vivo ou não, justamente pelo fato dele não possuir células. Então, os vírus não possuem células, mas os vírus eles necessitam de células, né, para que eles possam parasitá-las e se replicam usando o maquinário celular. Aí, como o vírus ele tem o DNA, como ele tem essa capacidade de replicação, tem capacidade de evoluir, aí tem alguns pesquisadores que os consideram como seres vivos. No entanto, a maioria dos pesquisadores, aí, principalmente, né, que apoiam mais a ideia da teoria celular, né, não consideram os vírus como seres vivos por não possuírem células. E aí, como é que você vê as células? Como é que atualmente a gente visualiza? Através de microscópios, né? Tal forma como antigamente, só que hoje em dia os microscópios evoluíram bastante. Então aqui temos um microscópio que a gente chama de microscópio óptico, o microscópio mais comumzinho que temos por aí. Aqui temos essa ilustração só para vocês entenderem a questão das lentes, né? Então assim, nós temos vários conjuntos de lentes aqui, você pode trocar essas lentes, pode ajustar elas, né, de acordo com o material que você vai querer ver, de acordo com o aumento que você vai querer ver. Normalmente o microscópio óptico ele tem um aumento aí de umas 1.500 vezes, aí, no máximo aí 1.500. Alguns até vai um pouquinho mais, mas assim já não te dá uma definição boa. Aqui, ó, só para vocês terem noção de como é que a gente usa isso, né? Primeiramente você tem uma lâmina. Então aqui, ó, tem uma lâmina de vidro, aí você coloca o material e aí vai uma laminazinha mais fininha ainda. Então você tem a lâmina e tem a lamínula. Ó, isso aqui, estão conseguindo ver? Aí, ó, isso aqui é uma lâmina. Ó, veja o tamanho dela. Ela é pequenininha. Então você coloca o material aqui, né? Coloca o material e coloca a lamínula que ela é pequenininha e bem fininha. Isso, né? Preparado essa lâmina, você coloca lá no microscópio. Tá, agora, como é que funciona isso? Ó, esse microscópio aqui ele tem um espelhinho aqui embaixo. Então a luz bate aqui, né? E é direcionada, né? Você, né, regula esse espelho para lançar essa luz para cima, né, sentido do teu material. Aí aqui nós temos algumas lentes condensadoras, então vai condensar o foco dessa luz, no caso, para o teu material. Você vai ter um diafragmazinho, você vai conseguir controlar o quanto de luz você quer. Essa luz vai atravessar teu material, então vai atravessar tua lâmina, vai atravessar teu material, vai passar aqui num conjunto de lente objetiva, né, e vai ser lançado lá para as lentes oculares e você vai olhar aqui por cima. Tá, esse aqui é um mais moderno, ele já não é com espelho, ele tem uma lâmpada aqui embaixo, mas a ideia é a mesma. Então a luz vai ser liberada aqui, aqui embaixo vai estar colocada a lâmina, né, a luz vai atravessar a lente condensadora. Aí aqui ó, nós temos 3 conjuntos aqui de lentes objetivas e aqui em cima as lentes oculares. Então, de acordo com a combinação de lentes que você coloca aqui nas oculares e nos objetivos, você tem um aumento específico. Aí, 100 vezes, 40 vezes, 1.500 vezes e assim por diante. Depende daquilo que você vai querer observar. Ok? Mas assim, ó, o que eu quero que vocês entendam com isso não é vocês aprender as partes do microscópio em si. É a ideia de que para você conseguir observar alguma coisa aqui, a luz tem que atravessar o material. Então o corte tem que ser bem fininho,
Então você vai conseguir, não é tudo que você vai conseguir ver no microscópio. Ah, eu consigo ver tal, sei lá, um pedaço de carne no microscópio. Beleza, você pode colocar um pedaço de carne ali, só que se a luz não conseguir atravessar, você não vai conseguir enxergar nada. Então você tem que fazer um corte bem fininho, né, dessa carne de forma que a luz consiga atravessar. Então a imagem que você vai ter vai ser o resultado da luz que passou por aquele teu material. E aí como é que você vai preparar isso então? Isso aqui são algumas imagens obtidas aí de microscópio óptico. Esses microscópios que a gente tem aí, dificilmente tem em colégio, porque geralmente nos colégios tem aqueles microscópios antigos, vendo umas caixinhas que eles têm um aumento muito ruim, geralmente, sei lá, deve ser dos anos 70 que lá não funciona direito. Né? Então tudo sujo, quebrado, enfim, raramente eu vi algum que funcionava bem. Mas aqui, ó, você tendo um microscópio óptico melhorzinho um pouco, você já consegue ter esse tipo de visualização. Isso aqui são células vegetais, né? Essas estruturas aqui que separam essas células. Ó, cada uma dessas aqui é uma célula, dessas grandes. As bolinhas verdes dentro são os cloroplastos, que são as organelas responsáveis pela fotossíntese. As organelas seriam as estruturas dentro das células, seriam como se fossem os órgãos das células. Aí essa subdivisão que tem entre elas aqui é a subdivisão da parede celular. Elas têm parede celular de celulose. Essa outra imagem aqui embaixo já seria de células animais. Aí você pensa, nossa, mas célula animal é azul? Não, não é azul. Aqui foi usado um corante. Né? Então, normalmente a gente tem que corar as coisas para poder enxergar, senão elas ficam transparentes e você não enxerga nada. Aqui ó, são cromossomos em metáfase, então cromossomos mitóticos que a gente chama. Então existem algumas técnicas aí de citogenética que você consegue parar, né, a divisão celular e conseguir os cromossomos duplicados aí para poder formar os cariótipos, aí contar quantos cromossomos tem, ver se os cromossomos estão tudo certinho. Isso aqui é importante, né? É uma técnica que ela não é muito difícil, e ela é interessante, por exemplo, para você verificar se alguém, por exemplo, vai ter um cromossomo a mais ou a menos, ou uma aberração cromossômica, se vai ter alguma síndrome, por exemplo. Aí nós temos os microscópios eletrônicos. Microscópio eletrônico, gente, não é isso aqui, porque tem uma luz aqui, porque ele é ligado na tomada no microscópio eletrônico. Não, o microscópio eletrônico ele vai ter uma fonte de elétrons. Então, assim, normalmente vai ter aqui um filamento, por exemplo, de tungstênio, vai receber uma voltagem altíssima, aqui uns 60 mil volts, e vai liberar um feixe de elétrons. O teu material vai estar aqui, ó, mais ou menos na metade. E aí esse feixe de elétrons ele vai atravessar teu material. Então vai ter um conjunto também de lentes ali, né, de bobinas, e aí atravessando o teu material, esses elétrons vão sair lá embaixo, numa tela, num filme, ou então vai ser já projetado numa tela de um computador. Então vejam que aqui você vai ter um processo diferente do que aquele que a gente estava vendo anteriormente. Ó, isso aqui é uma microscopia de microscópio eletrônico. Isso aqui é um microscópio eletrônico de transmissão. Então é o tipo que os elétrons atravessam. E aí a imagem sai isso aqui, sai em preto e branco, né? Sai como se fosse uma radiografia, porque você atravessa e baseado naquilo que atravessou e aquilo que não atravessou, você vai ter a formação da imagem, né? Isso, os elétrons em si. E esses microscópios, eles são bastante grandes. Então aqui, ó, tem uma sala aqui ó, só para microscópio. Olha o tamanho do microscópio aqui. Né? Tem até algumas oculares aqui, mas ele é todo ligado aqui em equipamentos eletrônicos também. E você já consegue as imagens diretamente aqui na tela do computador. Então, microscópio eletrônico de transmissão. Emite os elétrons, né? Esses elétrons condensados atravessam o teu material, também tem que ser bem fininho, né? E atravessando o teu material, vão ser projetados então lá numa tela, ok? Ó, isso aqui é uma imagem da microscopia então de transmissão. Claro, não saiu colorido assim, isso aqui foi colorido depois. Isso aqui, gente, é uma mitocôndria, é uma organela responsável pela respiração celular, pela produção de energia química dentro da célula, produção do ATP. Nossas células têm, e elas são muito pequenas. E aqui, olha como ela ficou grandona. Ficou grandona porque a visualização, ou quanto que um microscópio eletrônico aumenta, passa de 100 mil vezes. Veja, o microscópio comum óptico, você chega até uns 1.500 vezes mal emporcamente. Aqui você passa de 100 mil vezes se você quiser. Aí nós temos outro tipo de microscópio eletrônico, que seria o microscópio eletrônico de varredura. Varredura porque ele faz uma varredura superficial. Então você consegue ter essas imagens aqui
né, meio que, ó, até parece meio que tridimensional. Então dá para você ver assim a parte superficial. Claro, segue o mesmo esquema de transmissão no sentido de você emitir elétrons. Só que aqui você tem que fixar o material de outra forma e você faz uma metalização. Às vezes é usado, por exemplo, pozinho de ouro até para metalizar o teu material. Então imagina que você pegou lá um tecido qualquer aí, um pedacinho da pele lá, um cortezinho bem fininho, aí metalizou ele, né, desidratou, fixou, metalizou ele, e aí você consegue ter a imagem. De que forma? Os elétrons são emitidos em direção a esse tecido e aí esse metal que vai estar lá, né, vai refletir esses elétrons de volta. A partir desses elétrons que são refletidos do teu material, né, você vai ter também uma tela lá capturando, né, esses elétrons e formando a tua imagem. Ó, isso aqui são algumas imagens, né? Aqui aparentemente são os grãos de pólen. Aqui nós temos células sanguíneas. E depois também dá para você editar, dá para você usar alguns softwares aí, tipo uns Photoshop da vida, para colorir lá as tuas imagens e elas ficarem mais, sei lá, legais de ver ou para você dar um destaque em alguma estrutura. Então, aqui para vocês terem ideia, é uma hemácia, é uma célula do nosso sangue, aqui uma plaqueta e aqui um glóbulo branco, um leucócito. Os três são componentes sanguíneos. Né? Essa imagem aqui de cima também são, às vezes como você usando só uma pigmentação ali, né, um tratamento posterior, né, você já tem um realce bem mais interessante na tua imagem, você consegue diferenciar melhor as coisas. Aqui esse slide eu coloquei só para vocês terem uma ideia do quanto que a gente consegue visualizar, o quanto de aumento que a gente consegue ter, né, a resolução em si. Então, assim, ó, o olho humano você consegue ver aí até uns 100 micrômetros. Então, isso vai dar lá, por exemplo, a espessura de um fio de cabelo. Aí com o microscópio óptico, que é aquele lá da lâmpada embaixo ou do espelhinho, você consegue ver aí até mais ou menos uns 150 nanômetros talvez. Enfim, você consegue ver até bactérias, né? Você consegue ver tranquilamente bactérias lá. Tanto que até em muitas clínicas se usa, né, justamente para fazer alguns exames aí de rotina, né, visualizar a presença ou ausência de bactérias em determinados tecidos. Aí o microscópio eletrônico você consegue visualizar até lá um angstrom, né, que seria, por exemplo, conseguiria visualizar átomos. Essa imagem azul aqui em cima é justamente, né, uma foto aí do microscópio quântico, né, que a princípio é para ser um átomo de hidrogênio. Então isso tudo aqui, né, seria o átomo, a sua eletrosfera aí, né, do hidrogênio. Aí as técnicas de observação. Beleza, eu tenho um microscópio, é só eu jogar o material ali e eu já vou estar vendo as coisas? Não, não é assim. Então, nós temos algumas técnicas, né, específicas para você conseguir visualizar. A primeira aqui, ó, observação vital, ou então observação a fresco. Então, assim, todas elas utilizam a lâmina, a lamínula, né, e a amostra entre a lâmina e a lamínula. Aqui, ó, observação vital é você pegar o material, né, vivo mesmo, ou recém-coletado, só colocar na lâmina e colocar a lamínula em cima. Ó, isso aqui que está aparecendo aqui embaixo ó, é uma gotinha d'água que foi colocada numa lâmina, e nessa gota d'água tem protozoários. Ó, isso aqui são paramécios, são protozoários ciliados aí, né, que alguém estava observando e aí gravou, né, a observação no microscópio. Então isso seria observação vital, isso seria a observação a fresco, no caso. Aí temos o esfregaço. Peguei uma gota de sangue, coloquei na lâmina, peguei outra lâmina e esfreguei. Beleza, por que eu faço isso? Para separar as células. Se eu coloco lá uma gota de sangue, por exemplo, só uma gota de sangue, ou só um pedacinho de algum material lá, né, e coloco a lamínula em cima, a luz não atravessou, eu vou ver lá só um borrão lá naquilo, eu não vou conseguir enxergar nada. Agora, eu separando isso, fazendo um esfregaço, né, as células conseguem ficar separadas, divididas. Então, aqui temos ó, uma amostra de sangue aqui, que inclusive tem umas hemácias falciformes, que provavelmente essa pessoa tinha uma anemia falciforme. Outra técnica, esmagamento. Então, aqui está um protocolozinho aqui para você visualizar raízes de cebola, as células em mitose nas raízes de cebola. Não, mas aqui é muito fácil, a ideia é esmagamento, você vai lá com o teu dedão e esmaga o material. Claro, você não vai colocar um material grandão lá, senão você quebra tudo.
tem que ser de forma delicada, mas a ideia é justamente você espalhar as células melhor, mas assim, de um tecido um pouco mais rígido, né? Então, aquilo que você não consegue fazer, por exemplo, com um esfregaço, você poderia fazer com um esmagamento. Nesse processo aqui, né, como as células da cebola ela tem a parede celular, você vai ter lá várias camadas de células, você quer visualizar, por exemplo, a mitose lá ocorrendo na raiz, né, você vai ter que fazer esse esmagamento. A inclusão e corte com o micrótomo. Micrótomo, gente, é isso aqui, ó. É essa maquininha aqui, né? E ela funciona como se fosse uma guilhotininha. Então ela vai cortando. Ela corta, né, pequenas lâminas do material que você coloca lá. O material ele é colocado aqui, nesse quadradinho, né, e vai ser um cubinho de parafina no caso. Então como é que você vai fazer? Vamos supor que você queira visualizar um osso. Né? Você quer visualizar tecido ósseo lá no microscópio. Você vai pegar lá o osso e colocar lá? Não, você vai ter que fazer uma técnica diferente, você vai ter que fazer isso aqui. Você vai colocar lá na parafina, parafina para quem não sabe é aquele material da vela, né? Parece uma cera, né? Mas não é cera, é parafina. Né? Você aquece, então ela fica fluida, você põe o material lá dentro, espera esfriar, ela fica sólida. Aí você pega aquele bloquinho e põe lá no micrótomo. Aí gira a alavanquinha ali, e ele vai dando cortezinhos. Esses cortes são finíssimos. Aí você pega esses cortes, põe na tua lâmina, aí você vai lá, retira essa parafina, né? Então você aquece um pouquinho, põe o xilol, que é um solvente orgânico que vai dissolver a parafina, né? Reidrata esse material e aí usa os corantes. Normalmente a gente usa corantes aí de dois tipos, né? Corantes aí que coram tanto para ácido quanto para base, né? Corante vermelho e azul, por exemplo. E aí você consegue ter os contrastes na tua célula. E aí é só visualizar. Aqui, ó, por exemplo, tem um exemplo aí de tecido epitelial, tecido conjuntivo. Então, por exemplo, um corte de pele aqui, visualizado no microscópio. Ó, notem que você tem duas cores, né? Tem o azul e tem esse rosinha, né? Que é justamente sobre os corantes que foram utilizados. E aí nós temos os principais tipos de célula. Então, à medida que os microscópios foram melhorando, a gente conseguiu perceber que não existe um único tipo de célula com diferentes formas. Você tem diferentes tipos de célula. E esses diferentes tipos de células basicamente se dividem em dois. Que bom que são só dois. Célula procariótica e célula eucariótica. Então, assim, as células procarióticas elas são encontradas em bactérias e arqueobactérias e elas, né, se definem como células mais simples, mais primitivas, digamos assim. Elas não têm as organelas membranosas, não têm núcleo. Isso você já sabe, vocês já estudaram. Normalmente as células procarióticas elas vão ter uma parede celular, algumas terão também uma cápsula. Mas assim, a estrutura é basicamente isso aqui. Depois a gente vai estudar mais a fundo, né, os conteúdos internos ali. Mas, assim, se você observar uma célula procariótica e uma eucariótica, logo você já consegue perceber que a eucariótica ela é bem mais complexa. Né? Você tem muito mais coisa ali dentro, né? Mais estruturas, mais funções. Né? Ó, percebam que você tem um núcleo, lá nesse núcleo lá vai estar lá o material genético, aí tem essas organelas membranosas aqui, que é o retículo plasmático granuloso, o retículo plasmático não granuloso, né? Então você vai ter síntese de proteína, síntese de lipídio, tem o complexo Golgiense aqui, que vai também atuar na parte de exportação celular, vai produzir substâncias, vai modificar substâncias, vai exportar, vai formar vesículas. As vesículas são essas bolsinhas internas aqui membranosas. As mitocôndrias, que eu já falei para vocês que produzem energia. Vamos ter, por exemplo, a questão de parede celular em algumas células, células vegetais, células bacterianas, que vão conferir maior resistência a essas células. A presença de vacúolos, de algumas organelas específicas, por exemplo, aqui o cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese. Mas assim, vocês vão ver que as células, o formato celular e os componentes celulares, né, as organelas, a composição, ela varia muito, mesmo dentro do mesmo organismo. Você pega o organismo humano e nossos diferentes tecidos, nossos diferentes órgãos, nós temos um monte de tipo de células com composição aí interna, nossa, totalmente diferente uma das outras. Então nós vamos ter aí algumas células que terão bastante retículo endoplasmático, né, granuloso, vão produzir bastante proteína, então são células especializadas naquela função. Aí vamos ter algumas que vão ser mais especializadas em
reserva de gordura, vamos ter algumas que vão ser mais especializadas na produção de enzimas, enfim, varia, e essa variação com relação à função, ela vai estar junto com a variação aí estrutural dela. Temos aí células flageladas, por exemplo, eu pego o espermatozoide lá, o espermatozoide tem um flagelo para ele poder se locomover, ele vai ter uma estrutura lá chamada de acrossomo, que é resultante ali da difusão de vesículas lá, que saíram a partir do próprio complexo golgiense, né, cheio de enzimas para poder entrar lá no ovócito. Então, assim, finalizando, né, anotem, né, que células procarióticas elas são encontradas nas bactérias e arqueobactérias, cianobactérias, e todos os outros organismos são constituídos por células eucarióticas. Então temos animais, temos as plantas, temos os fungos, temos as algas, temos os protozoários, todos esses são eucarióticos. Claro, temos unicelulares e multicelulares. Então protozoários lá unicelulares, algas, nós temos unicelulares e multicelulares, fungos também temos unicelulares e multicelulares, mas todos eles eucarióticos. Então, somente as bactérias, arqueobactérias e cianobactérias, que serão, então, procarióticas, beleza? Então, assim, ó, gente, por hoje era isso, tá? Espero que tenham entendido, né? Pelo menos essa introdução, esse basicão, né? Um pouco de microscopia, um pouco de célula, que vocês façam os exercícios que eu vou enviar para vocês, e se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Tchau para vocês e até a próxima semana.